Olá, olá, voltamos. São 16 horas e 21 minutos. Desculpe o desabafo, mas veja bem, eu não fico preocupado com que. Eu conheço todo mundo em Aracaju. E graças a Deus, está todos muito bem. Mas eu me sinto na obrigação de ser impessoal, perfeito? Josévaldo, meu querido, chega um pouquinho para a esquerda, para a direita, que é para a câmera pegar você, a dois, tá? É ao vivo, estamos no YouTube ao vivo. Tá ótimo agora? Tá? Que é para pegar você inteiro, meu querido, tá bom? Você está cada dia mais jovem, eu cortei até meu raciocínio, viu? Obrigado. Eu sou muito bem-vindo por todos, né? Os partidos, né? Já trabalhei em vários governos, fui diretor de comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, no governo de Marcelo Deda, fui diretor de educação dessa capital, no governo de João Alves Filho, e estive e pedi para sair do governo de Emília Correia, né, como assessor de comunicação da Fundate, onde eu fiquei por 2 meses. E não devo a minha cabeça a ninguém. Eu respeito todos porque eu sou técnico, eu sou preparado. Então, qualquer pessoa que me contrate, ela me contrata por minha formação acadêmica, minhas 4 pós-graduações, meu mestrado na área e os meus 30 anos de experiência. Não porque eu fiquei puxando o saco de A, de B ou de C. Eu gosto de relacionamentos, de respeitabilidade. Então, eu me sinto à vontade para dizer o que é bom e o que não é bom em todos os governos, né? Isso é muito bom. O fato de você ter cooperado com o PT, né, na época de Albano, ministre aulas, contratado diretamente pelo governo, nas redes particulares, nas redes públicas de ensino, e foram milhares de alunos aos quais eu dei aula no governo de Albano, depois cooperei com o João, cooperei com o Deda, cooperei com a Emília, e vamos continuar cooperando, estando ou não no governo, quando aquilo for bom para a sociedade, né? Eu sou um jornalista que não deve a minha cabeça a ninguém, tá? Ninguém paga as minhas contas, eu trabalho para isso. Agora, posso cooperar com qualquer governo que seja, até o momento que eu achar, ok, que aquele setor ali não está agindo com abuso psicológico contra as pessoas, não está assediando as pessoas, aí automaticamente a gente contribui, né? Porque é impossível ter gestores ainda que abusam dos seus funcionários, que abusam do funcionário público. Obviamente, nem todos eles podem falar estou de saída e dar tchau, né, e entregar, porque só tem aquele emprego. Mas é preciso que o governo também verifique, tá, Emília? Verifique as pessoas que estão aí agindo com abuso no seu governo, que nunca tomaram cargo público e abusam de pessoas que sabem o que é abuso. Imagine daquele que tem cargos menores. É bom abrir o olho antes que isso se torne muito sério, porque as pessoas continuam sendo abusadas em muitos setores e isto é inadmissível. É bom que a gente se atente a essa situação. E eu não posso admitir isso por 2 vieses, como jornalista e como professor, né? Que eu fui de 300 mil alunos aqui. Então eu tenho autoridade pedagógica e jornalística para ser uma pessoa séria. Eu não brincaria com a situação como esta se não fosse verdade. Então atenção, prefeita. Atenção com as pessoas que estão nos cargos, abusando e que na sua frente puxa o saco, mas por trás diz que se a funcionária não esquentar a comida, vai exonerar em 15 segundos. Isso está acontecendo, sabia? Perfeito. E todo mundo fazendo de conta que não escuta, gente. Como é que isso pode? Assédio moral. Isso é assédio moral. E todo mundo calado, comentando baixinho, porque está com medo. Prefeita, por favor, averigua isso. Averigua. Porque não é todo mundo que suporta. As pessoas têm que ser respeitadas. Todos os lugares nos quais eu trabalhei, gestão de João Alves Filho, gestão de Marcelo Deda, era um respeito total aos funcionários. E aí você vê e ouvir de outras pessoas que estão pedindo socorro porque foi esquentar o almoço, até a maneira que tem que esquentar o almoço daquela que é chefe tem que estar como gosta, porque se não chegar quente em 15 segundos a pessoa vai ser exonerada. E a pessoa comentar isso com outros funcionários da casa e ninguém da prefeitura tomar providência.
É preciso que a gente tenha que falar aqui. É preciso que a gente tenha que deixar agora as cópias dos WhatsApps vazados, meus amigos, para que a prefeitura tome providências. A coisa está muito séria. Não pode. Meu querido Josevaldo Matos, que é uma das pessoas mais conhecidas no segmento contábil do Estado, respeitável, só não envelhece. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo ao Grupo Jornal. Boa tarde, Denis Ventura. Uma satisfação mais uma vez estar aqui, né? E hoje falar sobre imposto de renda. Atenção você, contribuintes, telespectadores e também os ouvintes da Jornal. Esteja atento que iremos falar sobre informações ligadas ao imposto de renda. Inclusive, eu inicio essa entrevista perguntando, você já fez a sua declaração? Já providenciei, já está com minha contadora também. Eu quero saber mais, me fale sobre prazos, quem deve declarar, qual é o teto mínimo para começar esse processo de declaração, Josevaldo? Pois bem, iniciou o período de entrega da declaração, iniciou dia 17 de março, vai até dia 30 de maio, precisamente às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, horário de Brasília, tá? Sim. Mas quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Basicamente, estão obrigadas a fazerem a declaração do imposto de renda todos aqueles contribuintes que receberam rendimentos tributáveis. O que seria rendimentos tributáveis? São aqueles valores que o contribuinte paga imposto de renda. E aí, cujo valor seja a partir de R$ 33.888 que recebeu no ano de 2024, o contribuinte fica obrigado a fazer a declaração. Mas tem também aqueles contribuintes que não pagam imposto de renda, mas está obrigado a fazer a declaração. Ou seja, aqueles contribuintes que tiveram rendimentos isentos, que não pagam imposto de renda. Que valor é esse, meu querido? Cujo valor seja a partir de R$200 mil, ele fica obrigado também a fazer a declaração do imposto de renda. Para os isentos até quanto? Exatamente. Isentos a partir de R$200 mil, ele fica obrigado a fazer a declaração. Pronto. Ou seja, aqueles que tiveram rendimento mensal de, em média, 18 mil? Pouco mais, né? Pouco mais, né? Mas se a gente pegar esse valor de 200 mil e dividir por 12, vai nos dar um total de... Vamos Pode lá, fazer, estamos aqui. Ao vivo e temos tempo. R$200 mil, tá? Dividido por 12. Josevaldo Mota. R$16.666,67. Ou seja, aqueles contribuintes que são isentos, atenção, contribuinte isento do imposto de renda, que se recebeu de janeiro até dezembro, valor a partir de R$16.666,67, isso mensal. Vezes 12 dá um total de R$200 mil, o somatório dos rendimentos no ano de 2024. Lembrar, a declaração do imposto de renda é 2025, que a gente chama exercício retroativa, mas o ano calendário é 2024, né? Mas eu vou lembrando também, atenção você, ouvinte, telespectador também, que é produtor rural. Atenção você que é produtor rural. Se você teve rendimentos pouco mais de R$169 mil no ano de 2024, note, mais uma vez, a importância de lembrar que a declaração é do exercício 2025, mas a referência dela é de 2024. E aí os valores recebidos em 2024, de janeiro até dezembro, os contribuintes que receberam esses valores, no caso de produtor rural, pouco mais de R$169 mil, fica obrigado a fazer a declaração, né? Aí aqueles contribuintes que tiveram a posse de casa, carro, apartamento, cujo valor seja a partir de R$800 mil, também fica obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, né? Lembrar, atenção você que o movimento do mercado de ações, bolsa de valores, né? Valores a partir de R$40 mil, no caso de movimentação no mercado de ações e bolsa de valores, fica obrigado a fazer a declaração com observação. Aqueles contribuintes que tiveram no mercado de ações, bolsa de valores, que tiveram valores de incidência do imposto de renda, independente do valor, ele fica obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Milionários pagam imposto sobre lanchas, helicópteros e jatinhos? Veja, existe o imposto de renda, lembrar, ele é sobre a renda, não é sobre os bens. Agora,
adquiriu Mas não tem que herança, declarar? agora, em relação à aquisição dos bens, Sim. ou seja, teve bens a partir de R$ 800.000, está obrigado a fazer a declaração, Tá. aí será informado. Agora, recebeu uma herança de Sim. milhões, aí existe, né, o imposto, que hoje é o ITCMD, no caso de herança, né, imposto de transmissão, causa, mortes e doação, né? Aí é um imposto. Agora, existe um projeto de lei para as grandes fortunas, né? Mas ainda não está E do que trata esse projeto de lei? Esse projeto de lei, inclusive, Que haja já uma taxação maior. aumentar o imposto daqueles que recebem muito, né? Sim. Ó, se recebo muito, eu pago muito imposto de Que renda. deveria ser né? assim, né, meu querido? Como também tem a possibilidade aí de aumentar a base de cálculo do imposto de renda para R$ 5.000. É o que todos os contribuintes, aqueles que declaram que recebem menos de R$ 5.000, estão esperando, né? Tudo leva a crer que a partir do ano de 2026, esse seja o teto mínimo em relação à base de cálculo do Foi imposto um de renda. projeto de Lula, né? Quando, Isso, do Congresso Nacional no lá. Congresso Nacional. E o governo, sim, colocou, inclusive, um dos projetos que o governo Lula vai implementar. Acho importante isso, porque R$ 5.000 não Valor significa pequeno, né? nenhuma fortuna, é um valor pequeno. Verdade. Né? E aí a taxação para os mais ricos, né? Veja como o brasileiro precisa culturalmente aprender com os estadunidenses, né? Ou os norte-americanos. As grandes fortunas, né? Inclusive alguns atores hollywoodianos, aquele mexicano, esqueci o nome dele agora, que faz como é que se chama, gente, que rasga, Hulk, né? Ele pediu para ser taxado, né? Ele falou, olha, eu sou muito, muito, muito rico. Eu não acho justo Pagar o mesmo, né? pagar o mesmo que outras pessoas que são classe média ou têm pequenas fortunas paguem, né? Então é preciso que haja uma outra taxação, né? Até para que aconteça, na verdade, o retorno do processo, né? Perfeito. Quantos milhões hoje, como é, Luciano? Exatamente. Pagar imposto é bom. O problema é não ouvir nada, né? É não ser entregue nada às pessoas, né? Quer dizer, pessoas doentes, esperando cirurgias, né? Quantas pessoas aqui na rádio nós não ajudamos através do presidente, né? Que fala com um, com o outro, que pede, porque o telespectador precisa de ajuda, né? E óbvio, não há uma má vontade dos governos, mas nós somos um país com muitas pessoas doentes ainda, né, José? Infelizmente, E atualmente tem desencadeado aquela famosa doença de burnout, Exato, né? exato. Inclusive tida até como acidente no trabalho, né? Exato. As empresas precisam estarem atentas quanto até a questão uma ansiedade, pode Exato. desencadear um acidente no trabalho, Exato. ansiedade, transtorno do burnout, Uma depressão, essas, assédio. inclusive, aí tem a questão do assédio moral para vir danos morais, Danos né? morais, E ocasionar se eu estou sendo assediado, ou no caso do trabalhador, se porventura ele vem está sendo assediado, e aí desencadeia uma ansiedade, Exato. né? Problemas de saúde mental, acaba tendo acidente de trabalho e aí ser uma doença ocupacional. Exato. E aí o colaborador ele vai ser afastado do trabalho Sim. para posteriormente, quando retornar, ter inclusive passar um ano de carência, né? A gente chama de estabilidade, né? Após o retorno. Por isso que as empresas precisam estar atentas quanto à questão da saúde mental dos seus colaboradores. O ambiente de trabalho salutar para fazer-se o melhor. O que nós temos aqui na Rádio Jornal. Todo mundo trabalha em paz, cada um Que com sua maravilha, função. né? É bom demais. É bom demais e é verdadeiro mesmo. Aqui todos nós somos respeitados. E aí, quando você é respeitado, você trabalha feliz, você vem com produtividade, você não quer ir embora para casa, porque é muito bom estar. Eu digo que todo local de trabalho é a sua segunda casa, na verdade. Verdade. Né? E como? Porque muitas das vezes o trabalhador ele passa mais tempo no trabalho do que em casa. Do que em casa, exatamente. Tem muito isso. Hein? Se for observar, aqueles que trabalham das 8 às 18 horas, Sim, né? Isso aí são 10 horas, porque tem o descanso
descanso de 2 horas, né? Tem o tempo de percurso, o trabalho, tanto para a ida quanto na volta, a outra acaba se aumentando o tempo, né? E aí, quando chega em casa, fica pouco tempo. E aqueles outros que à noite eu trabalho de dia e estudo à noite, né? Chega em casa, ou seja, acaba a casa pouco é o mínimo tempo do processo. Hoje, quais são as percentagens em relação ao imposto de renda? Existe, no caso da declaração do imposto de renda, os contribuintes precisam estar atentos na seguinte questão. Que existe o percentual que a gente chama de base de cálculo do imposto de renda. Né? Isso. Existe de 7,5%, de 15%, de 22,5% e de 27,5%, que é o famoso teto máximo do base de cálculo para o imposto de renda. Aí, como é que eu faço a declaração? É importante lembrar que o contribuinte precisa lembrar o somatório total dos seus rendimentos, que recebeu de janeiro até dezembro, né? Aí o somatório, se porventura ultrapassou a partir de R$ 33.888, ele fica obrigado a fazer a declaração. Né? Lembrar que esse, para o caso, aqueles que são rendimentos tributáveis, que pagam imposto de renda. Aqueles que são isentos a partir de 200 mil, somatório, né? Tem também a questão dos produtores rurais, que ele, se porventura receberam rendimentos pouco mais de 169 mil, ele fica obrigado. Aqueles contribuintes também que, eu adquiri casa, carro, apartamento, né? Ele também fica obrigado, desde que seja a partir de 800 mil reais. Eu estava morando fora do país, passou a ser residente aqui no país, também fica obrigado a fazer a declaração, né? E é bom lembrar que o prazo vai até dia 30 de maio, que é justamente esse período, né? É bom não deixar para a última hora. Existe também, lembrar que existem 2 modelos de declaração. Existe o modelo completo e a simplificada. A completa é justamente para aquelas pessoas que possuem despesas que a gente chama de despesas dedutíveis do imposto de renda. Quais são as despesas dedutíveis do imposto de renda? São as despesas médicas, odontológicas, previdenciária, plano de saúde, escolar, que é no caso de instrução, tanto a instrução seja de ensino regular, né, 1º, 2º grau, a graduação, pós-graduação, cursos técnicos profissionalizantes também incluem como despesa dedutível do imposto de renda, pensão alimentícia, atenção você contribuinte, né, que porventura paga a pensão, você deduz em sua totalidade o valor da pensão. Também a questão da previdência social, para a famosa previdência oficial. Também previdência privada pode ser dedutível do imposto de renda, né? Fiz consulta médica. Também deduz também. Sim, que é a famosa despesa com saúde, né? Também dentistas, fonoaudiólogo, psicólogos, despesas laboratoriais, aquelas despesas, se porventura o contribuinte teve lá no hospital, a gente chama de despesas médicas hospitalares, né? Também entra como dedução. E quanto à questão daqueles contribuintes que eu não tenho nenhum tipo de dedução, qual o melhor modelo de declaração? Aí escolhe o modelo simplificado, que aí o contribuinte tem o famoso desconto simplificado, né? E aí, junta toda essa documentação. É importante, viu, Denis? Que eu recomendo que o contribuinte esteja atento, procurar um profissional da contabilidade devidamente credenciado ao Conselho Regional de Contabilidade, né? Para que não tenha erro, faça a declaração atendendo todas as normas e os procedimentos, né? Você, contribuinte e telespectador, aí esteja atento, procure um profissional de que maior que você confie, né? Agora, se quiser encontrar Josevaldo, como é que faz? Na JI Assessoria Contábil, lá na rua Professor Oscar Vasconcelos, número 62, no Conjunto Santa Lúcia, no bairro Jabotiana, Aracaju, Sergipe. Telefone 79998624406, repetindo, 79998624406. É importante destacar a importância de você, ouvinte, né, telespectador, poder procurar o seu profissional e aí ter certeza que está fazendo a declaração, atendendo a norma de forma correta. Todos os detalhes. E aí sim você ficar a kits com o leão, né? Não querer encontrar esse leão no meio do caminho.
E cair fora da malha, né? Da malha fina, né? Só não cai, meu querido, na malha fina quem rouba o INSS. Ah, tá bom? Maria Aí continua com Porsche, continua com, sei lá, os carros de milhões, vão presos, daqui a 4 meses saem, olha o colo de melo. Ah, em casa, que bobagem. em casa. A pessoa recebe 20 milhões, né, Luciano? Depois de décadas, ele é preso, passa 48 horas, vai dar uma... vai ligando aí para Portugal, Luciano, já para o Carlos Gouveia, é comercial, né? Aí o que é que acontece? Vai preso, usa tornozeleira eletrônica, vergonha na cara, não é para todo mundo, e vai dar entrevista na Polícia Federal, sabe como? Todo de preto, all black, usando gola rolê, porque estava muito frio. Só no Brasil, né? Fosse nos Estados Unidos, ele ia, era de roupa laranja, mas aqui não, vai de gola rolê, né? E o juiz pergunta, o senhor é doente? Não. Aí depois revertem tudo, já tem Parkinson, já desmaia, está onde? Em casa. Aí é muito bom, querido. Você furtar, roubar 20 milhões e ficar em casa preso numa cobertura, verificando a ponta verde na sua jacuzzi, que deve ter disso para melhor, né? É verdade. A mesma coisa o INSS, somem-se, né? Desaparecem-se 6 bilhões, aí meia dúzia vai preso, só que meia dúzia é a ponta do iceberg, né? Entendeu? A ponta do iceberg, né? E os donos das instituições, hein? Onde estão que não foram presos ainda? Então esse país realmente precisa melhorar muito. Agora pega o pobre roubando chocolate, porque está com fome de verdade. Bagatela, né? É preso mesmo. Leva porque roubou um chocolate no mercado, porque pegou 1 quilo de carne. Eu não estou dizendo que isso é correto, tudo bem? Eu estou dizendo que se formos comparar, é indiscutível o mal que essas pessoas fazem ao país. Muito obrigado por sua presença, querido, viu? Eu que agradeço, me coloco à disposição, viu, da Jornal Sempre. Obrigado, querido. Voltamos já com um político correto, tá? Diretamente de Portugal, Carlos Gouveia Martins, que é candidato à prefeitura de Portimão, né? Uma das cidades, no caso, de Portugal, e também para falarmos sobre um caso complexo aí, né? Ele que é humanista e, obviamente, tem uma parte querendo devolver os brasileiros, viu, Luciano? 100 mil brasileiros já receberam a carta de devolução. Se não voltarem por conta própria, serão extraditados, ok? Eu volto já aí com esse detalhe, tá bom? Denison Vettori Entrevista aqui no Grupo Jornal de Comunicação, a número 1. Eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura Entrevista, aqui na FM Jornal.